saudação a você que faz parte do nosso grupo de músicos da Diocese da Campanha. Venho mais uma vez oferecer um pouquinho de formação a você sobre um tema muito importante nas nossas celebrações. No último vídeo, nós fomos introduzidos na liturgia eucarística e falamos com vocês sobre a importância do rito de apresentação das ofertas. Neste vídeo, eu vou trabalhar com vocês o tema das orações eucarísticas. Eu havia dito que a liturgia eucarística ela está organizada repetindo os 4 gestos que Jesus fez. Primeiro, ele toma o pão em suas mãos. Segundo, ele dá graças. E a oração eucarística ela é justamente esse momento em que o sacerdote, em nome de Cristo, dá graças pelo pão e pelo vinho, e no meio dessa oração acontece aquilo que nós chamamos de transubstanciação. O pão deixa de ser pão e se torna realmente o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e torna o sangue de Cristo. Bom, como que é organizada esta oração? Em primeiro lugar, o seu início é com o diálogo e o seu término é com a doxologia. O diálogo inicial é: o Senhor esteja convosco. O povo aclama, ele está no meio de nós. Corações ao alto. O povo aclama, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Esse diálogo inicial, ele introduz a Assembleia no mistério de estar na presença do Senhor, com o coração em Deus, para poder, então, dar-lhe graças, dar-lhe louvor. Por qual motivo? Em primeiro lugar, por Jesus Cristo. Aí vem o prefácio, que vem dar o motivo pelo qual nós estamos louvando a Deus, nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos dando graças a Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Pai Todo-Poderoso. E aí vem um trechinho que é chamada de Gesta Gloriose, dentro do prefácio, que é o motivo pelo qual estamos neste tempo de preparação para o nascimento do Senhor. Nós vos louvamos, Senhor, pelo vosso Filho, nascido da Virgem Maria, ou então no tempo da Páscoa, pelo vosso Filho que ressuscitou dentre os mortos, dando-nos uma vida nova. Então, dentro do prefácio, vai vir um motivo pelo qual nós estamos louvando a Deus naquela liturgia. Ele vai concluir com um convite para o santo. Ele termina: por isso, unido com os anjos e todos os santos, nós proclamamos a vossa glória, cantando ou dizendo a uma só voz. O ideal é que o santo seja cantado. O santo, ele é a junção de 2 textos bíblicos, um tirado do livro de Isaías, capítulo 6, e o outro tirado dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. O texto do santo oficial, que é o texto que serve de base para a gente escolher a melodia, para poder cantar, é: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Esse texto é tirado de Isaías, na visão que Isaías teve no templo, do Senhor Todo-Poderoso sentado em seu trono e os querubins e serafins subindo e descendo e cantando isto na glória de Deus. Você encontra isso na vocação de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6. Está lá, procure, você vai encontrar esse texto do mesmo jeito que a gente utiliza nas liturgias. Em segundo, esse texto é juntado com a entrada do Senhor no templo, ou seja, quando o Senhor vai entrar em Jerusalém, o povo vai dizer o quê? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então o texto do santo não é um texto tirado da cabeça de alguém, mas são 2 textos da própria Sagrada Escritura, unidos, preparando-nos para a chegada do Senhor, para a vinda plena do Senhor, através da transubstanciação, aonde aquele pão vai deixar de ser pão e aquele vinho vai deixar de ser vinho, se tornará o corpo e o sangue de Jesus, e tudo isso acontece na presença de Deus que nós estamos ali celebrando. Então é este o sentido do santo. Então a regrinha básica para o santo é essa também. Do mesmo jeito que a gente reza, a gente canta. Toda letra que foge
não é útil para a gente utilizar nas celebrações, né? Então, por exemplo, existem várias melodias de santo, como o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, ou glorificarei teu nome, ó Pai, e assim por diante. Nenhuma dessas letras tem a letra que a gente tem que cantar. Então, para você saber que santo escolher, escolha o que tem a letra oficial. Em seguida, virá a epiclésia, que é uma oração que nós vamos invocar. A palavra epiclésia significa invocação do Espírito, e a epiclésia sobre os dons. Senhor, nós os pedimos que envieis o vosso Espírito, a fim de que estes dons do pão e do vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente responde: santificai nossa oferenda ao Senhor. É o momento em que o sacerdote suplica que aquele pão e aquele vinho deixe de ser pão e vinho e se torne o corpo e o sangue de Jesus. Em seguida virá a narrativa da instituição, quando o sacerdote, e a gente costuma dizer que chama consagração. O sacerdote vai tomar o pão e o vinho e vai dizer a Deus por que ele fez esse pedido tão ousado, que o Espírito Santo desça e transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue do Filho de Deus. Por que o sacerdote pede isso? Porque na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: e no final, fazei isto em memória de mim. Ou seja, o sacerdote pede porque o próprio Jesus pediu que ele fizesse isso, que os seus apóstolos dessem continuidade e fizessem isso para celebrar a sua memória. Em seguida, vem o momento que nós chamamos de aclamação memorial. O sacerdote vai dizer: eis o mistério da fé, ou vai cantar. E nós vamos responder: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Ou, toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. São esses três textos que a gente usa. Entre a consagração e a aclamação memorial, não se deve, em espécie alguma, cantar alguma outra coisa. É momento de silêncio. Não se canta canto de adoração, não se canta canto devocional nesse momento. Apenas se participa do mistério. Após a consagração, apenas a aclamação memorial. Em seguida virá o ofertório. O verdadeiro ofertório acontece agora, que é quando o padre, o sacerdote, vai oferecer a Deus o corpo e o sangue de seu filho. O oferecimento é este momento. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. O verdadeiro ofertório acontece nesse momento, logo após a consagração, naquela palavra que o sacerdote fala ao oferecer o pão e o vinho consagrado ao Pai, que agora é o corpo e o sangue de seu Filho, o maior dom que Deus merece, o Filho dele. O maior dom que nós podemos oferecer, porque Ele mesmo se doou a nós e nós oferecemos ao Pai essa grande graça. Em seguida virá a segunda epiclésia, que é a oração pedindo sobre os comungantes, aonde o sacerdote, através da oração, vai pedir que o mesmo Espírito Santo, que desceu sobre as oferendas e transformou as oferendas em corpo e sangue de Cristo, desça sobre todos nós que vamos comungar e nos torne um só corpo e um só Espírito. Em seguida, nós temos então as três intercessões, onde nós rezamos pela igreja padecente, pela igreja militante, pela igreja triunfante. O que é isso? A igreja da terra, a igreja do purgatório e a igreja do céu. Naquele momento em que nós rezamos: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos que partiram desta vida. Nós estamos rezando pela igreja que está no purgatório, a igreja que está prestes a ingressar no céu, pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Nós rezamos por eles. Em seguida, nós rezamos pela igreja militante, em comunhão com o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo, todo o clero. Rezamos pela igreja que está no mundo, que está na terra, caminhando. Por isso, militante significa igreja que está a caminho da eternidade. E a igreja triunfante.
esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus, da Igreja, os santos apóstolos e mártires. Ou seja, nós então entramos em comunhão neste momento de oração eucarística com as 3 fases da Igreja em vista da eternidade. Por fim, a oração eucarística termina com a doxologia, aonde o sacerdote, com o pão e o vinho consagrados, o corpo e o sangue de Jesus, oferece, entrega ao Pai o próprio Cristo e mostra por que tudo isso foi feito. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A quem? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Onde? Na unidade do Espírito Santo. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E aí então a Assembleia vai responder com o grande Amém. O grande Amém, ele é a resposta que a Assembleia vai dar a toda a oração eucarística, aonde nós vamos então manifestar como que com a nossa assinatura aquilo que o sacerdote proclamou, dizendo que tudo aquilo aconteceu por Cristo, com Cristo, em Cristo, e toda aquela oração eucarística tão bonita que foi rezada. Há no missal outras opções para ser cantado o Amém também. Amém, honra e louvor ao Pai que em Cristo nos salvou. Então, estou dando esse exemplo para você perceber que não precisa apenas dizer Amém. Pode-se falar alguma outra palavra que não contradiga a palavra Amém. Só uma dica, cuidado, quando você for utilizar algum Amém com outra palavra, principalmente o Amém Aleluia, para você não cantar Amém Aleluia no tempo da Quaresma, pois nós fazemos uma reserva simbólica dessa palavra, da palavra Aleluia nas celebrações. Por fim, recordo a você que a oração eucarística ela é um todo, tanto do Senhor esteja convosco quanto ao Amém. Então, quando você for cantar a oração eucarística, lembre que seria muito bom que toda ela fosse na mesma tonalidade e tivesse a mesma linha melódica. Isso vai fazer com que as pessoas sintam que é uma oração só. Tá bom? Eu agradeço a você pela sua atenção, desejo que você tenha uma semana abençoada e que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Jesus